insano de se pensar que ninguém fala sobre isso. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror, e hoje nós vamos falar do meu atual hiperfoco, que é Buffy, a Caçadora de Vampiros. Pra quem não conhece, Buffy é uma série com a Sarah Michelle Gellar, em que ela faz a Buffy Summers, que é uma adolescente de 16 anos, e que, como destino escolheu, ela é a nova caça-vampiros. Então, cai pra ela matar vários vampiros, mas não só isso, mas resolver todos os problemas sobrenaturais. Então, é demônio, é lobisomem, assim, fantasma. Tudo que vocês possam imaginar é a Buffy que tem que resolver. Mom, I'm a vampire slayer. É uma série muito divertida, assim, ela não é tão complexa, mas ela tem vários elementos muito interessantes que realmente mudaram o gênero e que eu acho que as pessoas não dão valor e ao reconhecimento que essa série merecia ter, principalmente, assim, no YouTube e nas redes sociais. Eu nunca vi as pessoas falando de como essa série realmente mudou o gênero de terror e as protagonistas femininas. Eu, como eu acho como muitos de vocês, assistiram coisas na infância que meio que traumatizaram vocês depois, e a Buffy foi uma delas. Tem um episódio da primeira temporada que realmente me traumatizou e até hoje eu não posso com louva a Deus. Eu acho horrível. Mas eu tava há muito tempo a fim de reassistir, e quando saiu a notícia de que vai ter agora uma continuação da série com uma nova caça-vampiros, embora a atriz vai fazer uma personagem também e vai continuar sendo a Buffy, eu fiquei com muita vontade de reassistir, a primeira temporada e continuar a série. E assistindo a série e fazendo uma pesquisa sobre o impacto da Buffy no terror, eu achei muito interessante porque eu nunca vi pessoas falando sobre isso, assim, e ao mesmo tempo é um assunto muito importante pra quem ama terror e pra quem quer escrever terror. Bom, não é surpresa pra ninguém que, a maioria das protagonistas no terror são mulheres. Mas no início do gênero e por muito tempo, no terror, as mulheres, elas tinham dois papéis, que era ou ser a vítima ou ser a pessoa que precisava ser salva. Porque ainda perpetuava essa ideia de que a mulher é o gênero mais fraco, o gênero que precisa de ajuda. Nos anos 70 e 80 vieram as Final Girls. As Final Girls são as protagonistas, que são as únicas personagens que sobram no final dos filmes slasher, e elas são as únicas que conseguem matar o monstro. Embora as Final Girls tenham sido uma evolução pro gênero, elas ainda perpetuavam uma ideia de pureza, de elas não podiam ter um namorado, elas não podiam usar droga, elas não podiam, elas tinham que ser esse objeto puro para elas poderem, ser dignas de ser essa personagem, a Final Girl. Então, nos anos 90, começou a mudar isso com a Buffy. Sim. E eu acho que a Buffy, ela é uma personagem e uma coisa muito interessante, uma série muito interessante de se pesquisar, porque como ela foca muito também no público feminino, num público mais adolescente, mas eu acho que porque ela tem esse foco mais nas mulheres, ela não é considerada tanto tipo um marco no gênero como ela deveria ser. Porque a Buffy, ela representa tudo que faria com que ela fosse morta nos filmes dos anos 70 e 80. Girls! Boy! You're in love with a vampire? What, are you out of your mind? Pop culture reference. Sorry. Ela quer ter uma vida amorosa, ela usa roupas, toda fashion, toda curta, colada. Ela quer se divertir com os amigos dela. E ao mesmo tempo ela tem opiniões muito fortes, ela não é uma pessoa que vai com o que os outros estão falando, muito pelo contrário, ela luta pelo que ela pensa. E ela é heroína. E ela usa violência, que seria uma característica totalmente masculina, antigamente, no gênero, em quase todo o cinema, e para resolver os problemas. E ela, inclusive, salva, o namorado, o Angel, várias vezes, e os amigos. Tipo, ela nunca é vista como uma pessoa fraca, muito pelo contrário. E ela também, a personagem era loira, que também era uma coisa vista como, sempre, loira burra, loira isso. E é muito interessante porque o Joss Whedon, que foi quem criou a Buffy, e que fez também, em 1992, teve o filme Buffy a Caça-Vampiros, com outros atores. E depois teve a série, que fez muito mais sucesso, teve 7 temporadas e agora vai ter essa continuação. E isso era uma coisa que o Joss Whedon tinha desde o início, que era, ele queria ir contra tudo que esperariam de uma personagem como a Buffy. E deu muito certo.
Todas essas outras heroínas, tu vê a Grace do Casamento Sangrento, Victoria do Terrifier, todas elas usam violência para conseguir o que elas queriam, né, para sobreviver. E isso não seria possível sem a Buffy. Claro que a Buffy é uma série que envelheceu em várias coisas muito mal, mas essa questão teve um antes e depois nas protagonistas femininas, ainda mais adolescentes, né? Depois da Buffy, tu vê a Sydney Prescott do Pânico e até a Laurie Strode do Halloween. À medida que, né, os filmes foram sendo feitos na franquia, elas vão mudando, elas vão ficando essa característica mais seguras de si, que usam, né, que não tem medo de usar violência, que tem personalidades mais fortes, enfim, tu vê uma grande mudança depois da Buffy. E muitos dizem que a Buffy, ela não mudou só, né, essa questão dos protagonistas no terror, mas no geral a televisão, mas ele mostrou uma audiência que nos anos 90 não era tão explorada, que eram os adolescentes. E isso é muito celebrado até no mundo acadêmico, que foi algo que eu fiquei chocada em descobrir, que é a Buffy é considerada, né, a produção de cultura pop mais pesquisados por pesquisadores acadêmicos no mundo. Tem um site que eu vou botar aqui na descrição, o link, que é só de trabalho de pessoas que estudam a Buffy e o que a série fez pra televisão, o que é insano de se pensar que ninguém fala sobre isso. E essas decisões mais feministas, elas estão em toda a narrativa. As caça-vampiros só podem ser meninas, só podem ser mulheres. Tem uma continuação em quadrinhos da série da Buffy, em que o Giles, que é o Watcher dela, né, que é meio que o guardião dela, que ajuda ela, fala que que até homens podem ser caça-vampiros nesse mundo, mas eles não aguentam. Eles conseguem ter este poder, os poderes, né, dos caça-vampiros, mas eles não conseguem aguentar esses. Então, tem várias decisões extremamente feministas, extremamente pra frente nessa série. E é uma série muito divertida, é uma série que mistura terror com comédia, com drama adolescente. There are things I will not tolerate. Students loitering on campus after school. Horrible murders with hearts being removed. And also smoking. Que usa muitas metáforas pro monstro da semana, pra problemas que muitos adolescentes passam. É muito inteligente o jeito que eles fizeram essa mistura. E eu sou muito fã dessa série, eu tô atualmente na 3ª temporada e como vai ter essa continuação, eu vou fazer um resumão de cada temporada, pra vocês que não quiserem reassistir, né, quiserem só assistir quando sair a continuação, que daí vocês vão ter uma ideia do que aconteceu em cada uma das temporadas. É um grande projeto que eu tenho agora pro canal. Claro que essa mudança, né, dessas personagens não pode ser só dado a Buffy. Claro que a Buffy ela não fez isso sozinha. A Buffy, eu digo principalmente, mas todas as personagens femininas, né, da série, realmente elas quebram vários tabus e que nunca se imaginaria que colocaria como as protagonistas de uma série de terror. E o que é muito legal é que muitas pessoas dizem que a Buffy foi uma porta de entrada pro gênero de terror, e principalmente mulheres, assim. Mas é muito legal de ver que não só ela mudou as protagonistas do gênero, mas ela também trouxe muitas mulheres que conseguiram pela primeira vez se ver numa personagem complexa, uma personagem que tem uma personalidade forte, né, dentro do gênero, e acabaram gostando e, enfim, viraram fãs. Bom, então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam inspirados para assistir Buffy, assim como eu. E é isso, até a próxima semana.